A partir de agora, vamos olhar para frente, vamos olhar o interesse do Estado de São Paulo. Nós temos, primeiro eu queria agradecer a expressiva votação, os mais de 13.400.000 votos que nós tivemos, que nos conduziram à vitória aqui no Estado de São Paulo. Sou muito grato a todos esses eleitores e agora a gente faz um governo para 46 milhões de paulistas. E vamos olhar sempre o interesse do Estado de São Paulo. E observe que para que a gente possa trazer política pública para o Estado, vai ser fundamental o alinhamento e entendimento com o governo federal. São Paulo é o estado mais rico do Brasil, é um estado importante. Eu tenho certeza que São Paulo pode ajudar muito o Brasil e o Brasil também, obviamente, pode ajudar São Paulo. Então, esse entendimento nós vamos buscar. A partir do momento que houver uma convocação para conversa, nós estaremos lá e vamos buscar sempre o melhor para o estado de São Paulo. Trazer o melhor no que diz respeito à habitação. Então, havendo a política pública do governo federal para a habitação, a gente vai buscar se inserir, buscar o melhor na questão da segurança pública, porque eu sempre falei que a efetividade da política de segurança pública depende desse alinhamento com o governo federal, para que haja o compartilhamento de informações, compartilhamento de inteligências, as ações integradas. Isso é fundamental, por exemplo, o combate ao crime organizado no que diz respeito à asfixia financeira das quadrilhas, o combate à lavagem de dinheiro. Então, agora é olhar o que é melhor para São Paulo, melhor para os cidadãos. Como eu falei, o governo é para todos, o governo é para os 46 milhões de paulistas e a gente vai buscar sempre fazer o melhor. Então, vamos buscar esse alinhamento, vamos buscar o entendimento e o interesse do Estado de São Paulo junto ao governo federal. Parabéns, eu vou falar mais alto. Parabéns pela vitória. Na campanha de adversário, falou-se durante a campanha que o senhor vencendo, São Paulo viraria, no caso de uma derrota de Bolsonaro, que é muito bolsonarista. Eu queria saber, o senhor falou de entendimento do governo federal, imagino que virando um reduto, como dizem, reduto bolsonarista, isso dificultaria o entendimento do governo federal para ter um governo trabalhando junto com o país. Eu queria saber do senhor se, de fato, o senhor vai incorporar figuras importantes do bolsonarismo aqui em São Paulo, no seu secretariado, e eu queria saber se o senhor falou com o presidente da República qual que é a linha de pensamento do senhor em relação ao resultado das urnas, tanto aqui no Estado como no governo federal. Bom, primeiro, começando pelas urnas, eu entendo que o resultado das urnas é soberano. A gente teve uma eleição dura, uma eleição apertada, uma das mais apertadas de todos os tempos, uma diferença muito pequena. Isso mostra que nós temos campos de pensamento que praticamente dividem o país. Uma linha é mais progressista, uma outra linha é mais conservadora, tem uma linha mais Estado, uma linha mais liberal. E essas linhas se equivalem praticamente numericamente, então foi isso que as urnas mostraram, mas o resultado das urnas é soberano. E o que eu vou fazer em São Paulo é aquilo que a gente sempre disse na campanha. Vamos honrar esses compromissos, montando aqui um secretariado técnico. São Paulo tem muitas demandas, é um estado muito importante, merece toda a nossa consideração e a melhor forma de você fazer um bom governo é você montar um bom time. Então a gente pretende traduzir o nosso plano, aquilo que a gente defendeu ao longo da campanha em ações. A gente quer que esses projetos sejam bem-sucedidos e a nossa ideia é ter um time técnico, um time muito qualificado, à altura da grandeza do Estado de São Paulo, à altura da responsabilidade que nós temos. Então, o que vocês podem esperar da nossa parte é a busca de competências, busca de perfis extremamente técnicos, capazes da demanda e da responsabilidade que a gestão de São Paulo nos impõe. O senhor já tem algum nome, governador? Algum nome que o senhor possa anunciar agora? Não, eu não vou anunciar nome nenhum agora. Nós vamos primeiro cuidar aí da questão da transição. A equipe que vai iniciar essa atividade da transição é em grande medida a equipe que nos ajudou na elaboração
do plano de governo, são perfis técnicos, então a gente vai começar a se debruçar sobre a questão de São Paulo. Vamos ter aí toda a colaboração do governador Rodrigo Garcia na elaboração, nesse trabalho de transição, e a partir daí a gente vai também levantando nomes, perfis que vão poder compor o secretariado, mas com esse compromisso de manter um secretariado muito técnico, capaz de fazer a diferença, alinhado com aquilo que a gente acredita, né? Nós temos um propósito muito firme de melhorar a saúde, de melhorar a educação, de fazer um bom trabalho no que diz respeito à área social, à assistência social e também, ao mesmo tempo, gerar muito emprego. Então a gente quer aumentar a velocidade de geração de emprego, impulsionando a atividade econômica, tornando o estado de São Paulo mais competitivo. Governador, o senhor falou com o presidente Bolsonaro depois do resultado eleitoral e se o senhor falou com o derrotado Fernando Haddad ou recebeu algum telefonema, como foi? Eu não falei com o presidente Bolsonaro, falei com o general Braga Neto. O presidente está tranquilo em Brasília, acompanhou o resultado das eleições e amanhã trabalha normalmente, né? Vai seguir até o final aí do seu mandato, trabalhando, fazendo o melhor pelo Brasil. Recebi um telefonema do Fernando Haddad, nos cumprimentando pelo resultado das eleições e, na verdade, já se colocando à disposição do Estado de São Paulo, em Brasília, para ajudar o Estado de São Paulo naquilo que for necessário. Candidato, parabéns, governador. Governador, como é que vai funcionar a sua transição? O senhor já tem um coordenador? Gabi. Gabi está minha frente. Eu estou procurando, cadê? O pessoal que estava sentado aqui na frente, eu não estava enxergando. Agora sim. Bom, primeiro eu vou começar. A gente deve tirar aí uma semaninha para descansar. Eu acho importante para a gente dar uma recarregada nas baterias. Em princípio, o trabalho de transição vai ser coordenado pela mesma pessoa que coordenou o trabalho do plano de governo. Então, o AFIF deve coordenar o nosso trabalho de transição, coordenar a equipe de transição, e a ideia é que a gente comece imediatamente após essa semana que a gente vai tirar para descansar. A gente já vai conversando ao longo desse período, já planejando esses 2 dias agora, antes de eu viajar, vão ser dias de planejamento, mas a partir daí, a partir da volta, a gente já começa a pegar firme na atividade de transição, que eu tenho certeza vai transcorrer aí da melhor forma possível. Tenho sentido do governo do Estado de São Paulo atual, do governador Rodrigo, uma abertura enorme para fazer essa transição da melhor forma possível, de uma forma muito transparente, muito cordial, e agradeço já ao governador Rodrigo pela porta que ele tem aberto aí para nós. Governador, parabéns pela vitória. Quais são as primeiras medidas, prioridade, 100 primeiros dias, o que a população pode esperar? A gente vai planejar bem essa questão dos 100 primeiros dias, né? Então, antes de eu colocar marcos, a gente quer deixar isso muito bem planejado para que a gente seja muito assertivo e muito preciso na questão dos primeiros dias. Agora, uma coisa é fato, nós temos que cuidar da questão social. Me preocupa a quantidade de pessoas em situação de rua, então a gente tem que se mover rapidamente para mudar esse quadro. Nós temos aí pessoas que estão na dependência química, então nós temos que abrir as portas de entrada, principalmente para os nossos... aumentando, né, a quantidade de vagas em comunidades terapêuticas, levando essas pessoas para a comunidade terapêutica, abrindo uma porta de saída que é a da recapacitação, da reabilitação profissional. Então, ao mesmo tempo em que você faz a recuperação do dependente químico, você tem que recapacitar essas pessoas. Vamos ver como a gente já impulsiona a retomada de algumas obras que precisam andar, né, como a questão do Rodoanel norte de São Paulo. Temos aí o trem intercidades que a gente quer impulsionar rapidamente, então acho que no campo da infraestrutura são questões importantes. Vamos ver detalhadamente como é que está cada cronograma de obra da expansão do sistema metro ferroviário. Existem algumas medidas no campo econômico, basicamente no campo tributário, que trazem competitividade, que aliviam o produtor e liberam investimento, como devolução de crédito ICMS, a redução do IPVA, o alongamento para pagamento de ICMS, a redução do ICMS para aquisição de bens de capital. Então, aquilo que pode liberar uma quantidade grande de investimento, que no final das contas, o nosso grande desejo é fazer com que a gente possa gerar muitos empregos, né? E desenhar
as políticas de transferência de renda, basicamente aquelas que vão estar vinculadas à educação, vinculadas à frequência escolar, para que a gente mantenha aí os alunos em sala de aula. Governador, aqui, parabéns aí pela vitória. Queria saber se o senhor vai manter a promessa de acabar com a obrigatoriedade da vacina no serviço público, vai tirar a câmera dos policiais e vai privatizar a Sabesp. Bom, vamos lá. Essa questão da obrigatoriedade da vacina, gente, para o serviço público, eu realmente pretendo acabar, deixando claro o seguinte: eu confio, no final das contas, na consciência das pessoas, na liberdade. Eu tenho certeza que, conscientizando os servidores públicos, trabalhando muito na questão da conscientização, na questão da publicidade, da importância da vacinação, todos vão se vacinar. Isso ficou claro na vacinação do Covid. Nós tivemos aqui, o estado de São Paulo foi um dos estados de maior adesão do Brasil. Então eu tenho certeza que a gente, levando a vacina onde as pessoas estão, falando da importância da vacinação, mostrando, dando exemplo, dizendo que é importante, fazendo publicidade, eu não vejo, não entendo que vamos ter aí uma quantidade de pessoas que não vai querer se vacinar. Eu acho que todo mundo vai se vacinar, vai entender que aquilo é bom. A questão das câmaras, como eu sempre disse, nós vamos avaliar com a turma de segurança pública. Obviamente, eu sempre tive uma opinião crítica, né, por uma série de razões, eu expus isso ao longo da campanha, né, o porquê eu tinha uma visão crítica com relação às câmaras, mas eu não sou dono da verdade. Muitas pessoas me trazem contra-argumentos, eu vou levar em consideração todos esses, nós vamos discutir com a equipe de segurança para tomar a melhor decisão que traga a percepção de segurança para a sociedade de São Paulo, seja onde for, seja no centro da cidade, seja nas comunidades. A gente quer que a população se sinta segura, então a gente vai fazer o que for melhor para dar essa sensação de segurança. Então, vou discutir com a equipe de segurança que tipo de avaliação eles fazem dessa política pública e se há aperfeiçoamentos para fazer. Então, só vou tomar qualquer decisão quando a gente tiver a absoluta convicção que a gente está tomando a melhor decisão sobre todos os aspectos, sobre todos os pontos de vista. Sabesp, eu sempre falei que tinha interesse em estudar a privatização. O que isso significa? Quando você pega a questão Sabesp, eu vou ver o seguinte: se eu comparar hoje custo operacional Sabesp com o custo regulatório, eu vou ver que tem uma diferença de sempre 17%, 20%. O custo operacional sempre é maior do que o custo regulatório. Quando isso acontece, o acionista está perdendo valor. E o acionista perder valor significa uma dificuldade de financiamento lá na frente. Quando eu comparo o custo por ligação Sabesp, o custo por pessoa Sabesp, relacionado ao custo por ligação, o custo por pessoa iniciativa privada, eu vejo também uma certa discrepância. E nós temos desafios muito grandes. A despoluição de mananciais, a despoluição do Tietê e Pinheiros não é uma questão de estética, é uma questão de necessidade, é uma questão importante para a segurança hídrica do estado de São Paulo. Então a gente tem que ter efetividade nessas ações, e ter efetividade significa aumentar muito a quantidade de ligações. A gente teria que fazer em pouco tempo 1.200.000, 1.500.000 novas ligações, e para isso a gente precisa de investimento. Então é uma questão que a gente tem que levar em consideração. Outra questão que a gente tem que ver é como diminuir a quantidade de perdas. A gente vem operando com mais de 20% de perda, 20, 22, 23. Então, como que a gente diminui perda? E para diminuir perda tem que investir em sensorização. Terceira coisa, investir em reuso de água. Então, a gente ainda trabalha com percentuais de reuso que são muito baixos. Quando você coloca isso no bolo, quanto que a gente vai precisar de investimento? Então, como é que eu monto a equação com os 375 municípios que são atendidos pela Sabesp? Outra coisa, tem uma grande fortaleza na Sabesp, que são os contratos de concessão. Numa operação de capitalização, se eu faço a prorrogação dos contratos de concessão, eu gero um upside em termos de recurso financeiro e eu posso empregar esse recurso financeiro para diminuir tarifa. Então aí eu chego no objetivo que eu quero. Eu consigo gerar investimento, eu consigo comprimir o prazo para a universalização de serviços de saneamento e diminuir a tarifa. Se na modelagem eu vejo que isso não é possível, a gente não vai seguir em frente. Então, o que a gente quer? O melhor para o cidadão. Eu quero aumentar investimento, eu quero universalizar o serviço de saneamento e quero diminuir tarifa.